Jesus começou a dizer: vede que ninguém vos engane. Emmanuel intitula seu comentário: Não vos enganeis. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós trouxemos para a nossa reflexão um estado, uma condição da atualidade em que vivemos, que é algo distinto, marcante da época em que nós estamos vivenciando, que é aquilo que nós chamamos de um overload de informações, muitas informações. Tem até algumas pessoas que brincam que nós vivemos um caso de obesidade coletiva de informações. Nós temos hoje à nossa disposição, que se tornam acessíveis, um conjunto de informações, de dados, que era impensável para alguém que vivesse há 40, 50 anos atrás. Hoje uma criança com 9, 10 anos, ela já foi exposta a muito mais informações, eu não estou dizendo qualidade de informações, eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, mas ela foi exposta a uma quantidade de informações que às vezes uma pessoa que viveu há 3, 4 séculos não teria condição de ser exposta a essa quantidade de informações durante 60, 70 anos ou uma vida inteira. E em função dessa grande quantidade de informações, é natural que surjam aquelas que são mais próximas da verdade e aquelas que se distanciam mais da verdade. Não é à toa que nós temos hoje o fenômeno das fake news, daquelas notícias que às vezes chegam no nosso WhatsApp, no grupo da família, que a gente vê na internet, num determinado site, e aquela informação, apesar de ter ali toda uma roupagem de seriedade, de ser trazida com todo o requinte visual, na essência, é uma informação falsa, é uma informação inverídica. E por isso é importante que nós comecemos a nos precaver em relação a esses elementos. Para quê? Para que nós não nos enganemos. E esse é um ponto importante, porque a informação falsa, se ela prolifera na sociedade, se ela caminha nas redes sociais, ela está circulando. Mas o problema é quando ela adentra o nosso mundo íntimo, faz ali morada e nos leva para o campo do engano, o campo do equívoco. É interessante compartilhar com vocês algo que aconteceu há poucas semanas atrás. Uma amiga minha criou um grupo de orações, um grupo em que ela compartilhava mensagens de bom ânimo, de fé, de fraternidade, de caridade, de perdão, elevando o espírito das pessoas que participavam daquele grupo. Uma contribuição extremamente interessante, positiva. Então ela fazia toda manhã, colocava ali às vezes uma imagem, um áudio, para nos aproximar dos sentimentos de fraternidade, de amor, de compreensão e de perdão. E aí um determinado dia, eu não sei se intencionalmente ou por equívoco, ela acabou postando um áudio pessoal comentando sobre determinado contexto que estava ocorrendo ali na sociedade naquele momento, e ela expressou uma raiva, um ódio, um desprezo por determinadas pessoas que me chocou quando eu escutei aquilo. E aquilo que ela expressou com tanta energia negativa, com tanta maldade, chegou ao ponto de invalidar a condição de ser humano da outra pessoa, dela ter o direito de estar vivo ou não, ou seja, foi um negócio assim bem intenso. Percebi que a pessoa estava, pela fala, bastante emocionada, bastante impactada. E, obviamente, que eu não quero entrar aqui no mérito, né, de causa, não, porque ela se dirigia a um contexto social, nada que estivesse acontecendo pessoalmente com ela, não era uma experiência pessoal, era algo que ela estava observando na sociedade, um acontecimento real que envolvia várias nações. E, diante disso, a gente começa a perceber que muitas vezes nós podemos expressar sentimentos de fraternidade, de amor, mas internamente os princípios não estarem totalmente sedimentados. E aí que mora o perigo. Porque a grande batalha entre o bem e o mal não se dá nos espaços públicos, no ambiente externo. Ela ocorre
dentro da mente e do coração de cada criatura humana. É internamente que essa batalha ela ocorre. E quando nós nos equivocamos, quando nós nos enganamos, nós estamos cedendo espaço ao erro e, muitas vezes, à maldade, ao equívoco, aos princípios que eles são, por um lado, aparentemente adequados, mas eles não são princípios de fato, porque acabam excluindo outras situações. E a razão para isso está nessa alimentação que nós fazemos da nossa mente, do nosso coração, de informações externas e que muitas vezes não passaram por um crivo mais profundo de análise, de compreensão. Porque quando a informação passa por esse crivo mais profundo, ela não causa esse tipo de dicotomia, de comportamento incongruente da criatura. Porque não tem nada que nos obrigue a apoiar um comportamento errado, um comportamento inadequado. Mas o princípio de fraternidade, o princípio de amor, nos leva ao respeito da criatura humana em qualquer situação que ela esteja. Muito embora nós não apoiemos determinado comportamento, determinada postura, o Evangelho não nos pede ingenuidade, acho que vocês já cansaram de me ouvir dizendo essa frase, mas é bom repetir. Agora, os princípios do amor, o princípio da fraternidade, da compreensão, eles nos levam a uma compreensão mais profunda e aí a uma ação correta. Agora, quando nós abrimos espaço no nosso mundo íntimo para os equívocos, nós podemos acalentar sentimentos de ódio, de vingança, às vezes até de violência, de desprezo ou de desrespeito, e isso se deve ao fato de nós nos esquecermos que o Evangelho nos disse, nos alertou de que a gente deve preservar, se precaver, proteger o nosso mundo íntimo para que o equívoco, para que o problema não comece a surgir dentro de nós, porque a grande batalha acontece aí dentro. E como é que nós podemos fazer para a gente evitar esse tipo de equívoco, evitar ceder ao engano? Em primeiro lugar, nós devemos revisar frequentemente os nossos princípios, os nossos valores mais profundos, as nossas crenças centrais, nucleares. E se essas crenças, esses princípios, esses valores, de fato, eles estão encontrando expressão no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Porque quando eles não encontram expressão nessas dimensões externas do comportamento, do sentimento, significa que esses princípios não estão sedimentados. E aí vale a pena a gente aprofundar. Vamos ler um pouquinho mais, vamos refletir, vamos pensar, né? Qual que é a nossa compreensão do ser humano? Qual que é a nossa compreensão de Deus? Qual que é a nossa compreensão da nossa experiência nesse mundo? Ou seja, estou falando de coisas que são basilares, pedras angulares da construção do nosso grande edifício mental. Esse é um primeiro ponto. A gente reservar tempo para avaliar os nossos princípios, para realmente trazê-los à consciência. Olha, a compreensão que eu tenho sobre a humanidade, sobre o ser humano é essa. Então, esse é o meu princípio, ele precisa ser externalizado no ambiente externo, através de comportamentos, de falas, de expressões. O segundo ponto é a gente se expor a ambientes distintos, diferentes, que a gente não se prenda exclusivamente àquelas ideias e concepções que atendam ao nosso ego, às nossas próprias ideias, que a gente se exponha ao diferente, que a gente se exponha à diversidade. Por quê? Para que a gente possa, ao mesmo tempo, validar os nossos princípios ou, às vezes, corrigi-los quando a gente perceber que aquilo está errado. Às vezes nós temos determinadas percepções que, quando a gente vai para a realidade, a gente descobre que não é bem aquilo. Quem de nós já não teve essa experiência? De, às vezes, tem uma determinada impressão sobre uma pessoa, né? Chega alguém, fala para a gente fulano, descreve os defeitos da pessoa, fala do comportamento inadequado, a gente forma aquela ideia na nossa cabeça e quando a gente encontra a pessoa, vai conversar, percebe que, olha, tem que dividir um pouquinho, não era bem aquilo, a pessoa pode ter seus defeitos, mas não era tudo aquilo que o outro tinha dito. Ou seja, era, entre aspas, uma fake news endereçando outra pessoa e que, se a gente não tivesse
se exposto ao contato com aquela pessoa, a gente não teria visto a verdade. Então, esses dois elementos. Pensemos nos nossos princípios. Avaliemos se eles estão de acordo com aquilo que o Evangelho, que a conduta, que a postura, que o ensino do Cristo nos convida a ter, e vamos nos expor a ambientes diversos a fim de que a gente possa, de fato, testar esses princípios e ter uma melhor compreensão da realidade que nos cerca, a fim de que nós, como cristãos ou proponentes de qualquer outra religião, a gente, de fato, se vincule aos valores dessa religião e não sejamos enganados, nem caiamos em equívocos de comportamento e de posturas que, em última instância, refletem uma guerra interna que nós estamos perdendo para as coisas que não são as mais corretas e as mais verdadeiras. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 5, e nos diz: Jesus começou a dizer: "Vede que ninguém vos engane." Emmanuel intitula o seu comentário: "Não vos enganeis." Na atualidade, quando os grandes conflitos atormentam os povos, é interessante recordar os ensinamentos do Mestre por demonstrar o caráter sempre novo de suas lições sublimes. No momento que passa, fala-se da arma psicológica, do quinta-colunismo, organização dissolvente das energias internas das nacionalidades. Comenta-se a situação criada por elementos dessa natureza, destaca-se-lhe o perigo. Entretanto, há 20 séculos, Jesus recomendava aos continuadores devotada atenção nesse sentido. Vemo-lo no Evangelho de Marcos respondendo à consulta da multidão referentemente ao trabalho renovador do futuro e, em primeiro lugar, induz o discípulo à vigilância para que ninguém o engane em seu ideal sublime. Com essa atitude, queria esclarecer o Senhor que os insucessos nunca vêm essencialmente do exterior, da pressão de armas furiosas, do criminoso ataque da violência. A derrocada começa também de dentro para fora. Capitular o cristão diante do mal, escutar-lhe os alvitres venenosos no pressuposto de ganhar títulos fáceis, é perder a grande batalha da vida. O trabalho de Cristo é a instituição universal da verdade e do bem, e se as menores instituições do direito humano são defensáveis, que não dizer da organização sublime do Salvador? Toda atividade defensiva da paz digna e laboriosa é cooperação com Jesus, mas as esferas numerosas de trabalho comum estão cheias de aprendizes descuidosos e invigilantes. É preciso, porém, que os espíritos enganados renovem interpretações e revejam caminhos percorridos. Obscurecer, falsear, iludir constituem armas invisíveis e mortíferas dos que operam a confusão. O discípulo de Cristo não deve ignorar que se encontra em luta permanente contra o mal em si mesmo e não deve desconhecer que a falência nasce do engano, da insegurança e vacilação. Quando tantas coletividades se aprestam à defesa da ordem e dos princípios cristãos, lembremos que o Mestre não esqueceu de incluir a coluna da mentira entre os mais implacáveis inimigos da humanidade liberta. Uma bela página de Emmanuel nos ajudando a repensar, a refletir com mais profundidade acerca desse ambiente atual que nós vivemos e que expressa não só um contexto daquilo que o Evangelho nos trouxe há 2000 anos, mas também do comentário de Emmanuel e que merece a nossa atenção. E o desafio para hoje é exatamente que nós ampliemos a nossa capacidade de nos precaver diante dos equívocos, diante dos erros. E para isso, nós vamos refletir no dia de hoje, parar um tempinho, 5, 10, 15 minutinhos, parar um tempinho e revisar os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que tem orientado o nosso comportamento, o nosso sentimento, e a gente avaliar se esses princípios, se esses valores estão de acordo com as bases de amor, de paz, de fraternidade que o Cristo nos convida a ter. E se a gente encontrar alguma dissonância, alguma incongruência,
sem a gente ceder espaço para a culpa, para o desânimo, vamos simplesmente reajustar. Vamos reajustar. E o sinal de que nós estamos reajustando é o sentimento de paz, de consciência tranquila, de dever cumprido que surge a partir do momento em que nós ajustamos nosso comportamento, nossos sentimentos, nossas ações aos princípios do bem, da verdade e do amor que o Evangelho nos convida a ter. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.